Hare Krishna, estamos ao vivo, mais uma transmissão do Mayapur TV Brasil. Então, falta quase que 30 segundos, alguma coisa assim. Já são 8 horas, 15 horas, 3 horas da tarde. Hare Krishna. Por favor, aceitem minhas reverências. Vamos dar continuidade ao nosso seminário da trepadeira do serviço devocional. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Acho que está tudo certinho. Então, mais uma vez, queria agradecer ao Mayapur TV Brasil por essa oportunidade de apresentar essa filosofia da consciência de Krishna. Então, muito obrigado a todos, Nitya Chaitanya Gosai e toda a equipe do Mayapur TV. Então, vou começar fazendo algumas orações e aí a gente começa o seminário. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumiktam Jen Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Jena Bhutale Swaya Rupa Kadama Hendadati Swapadantikam Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamhi Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachari Vindisesa Sunyavali Paskata Vizachari Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadadara Shivasidi Gura Bhakta Vrinda He Krishna Karuna Sindhu Jinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaskate Tapta Kanchana Gaurangira Devi Vrindavaneshwari Vrishavana Suti Devi Pranamani Haripriya Vanchakalpa Tarubhasya Kripa Sindhu Bhavacha Patitanam Pavanidyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, esse seminário, Tripadeira da Devoção, ele é baseado no Chaitanya Charitamrita, capítulo 19. Chaitanya Charitamrita por Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. No capítulo 19, o Senhor Chaitanya, ele instrui a Shri Rupa Goswami. Ontem falamos extensivamente sobre Rupa Goswami e a importância dele no Gaudiya Vaishnavismo. A importância dele na nossa vida espiritual. Assim, é de suma importância. Assim, é uma obrigação nossa nos render aos pés de lótus de Shri Rupa Goswami. Como Narottama Das Thakur, ele canta na sua canção que nós só podemos entender os relacionamentos transcendentais de Radha Krishna pela misericórdia do Vaishnava, pela misericórdia dos Goswamis de Vrindavana. Então, Rupa Goswami é de suma importância, nós somos conhecidos como Rupa Nugas. Prabhupada tem uma mensagem ali, deixa eu ver, Haribol. Então, prestamos, está tudo direitinho aí? A imagem, o som, dá um ok aí para mim saber que está tudo correndo em ordem. Então, assim que Prabhupada, ele começa o seu Bhagavad Gita, na introdução, reverenciando Rupa Goswami. Si Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swaya Rupam Kadama Hyam Dadati Swapadantikam. Quando que Rupa Goswami, ele me dará refúgio aos seus pés de lótus. Ele que estabeleceu o movimento de Si Chaitanya Mahaprabhu. Então é muito importante, somos Rupa Nugas, somos devotos de Rupa Goswami. Então, eu vou fazer basicamente uma leitura do capítulo 19, de uma parte do capítulo 19. É longo, mas não é tedioso, porque é cheio de descrições da Suprema Personalidade de Deus e seu devoto. Então, assim que eu vou ler alguns versos e, ao mesmo tempo, vou fazer alguns comentários, aí depois a gente tem tempo de algumas perguntas. Vamos ter tempo de falar mais sobre o assunto. Então, como o assunto é longo, eu vou tentar ser objetivo. Aí, mais para o final da aula, de acordo com o tempo que tenhamos, aí a gente entra em mais
detalhes, né? Mas o capítulo 19, ele descreve como Rupa Goswami, ele renuncia às suas atividades governamentais. Ele era um chefe de Estado, um ministro do Hussein Shah. Rupa Goswami, ele era um aristocrata, um brahmana, um grande devoto, mas ele estava sob Hussein Shah, que é um muçulmano. Isso é condenado, não é condenado na sociedade de brahmanas. Mas Rupa Goswami, ele aceitou aquele cargo para que assim ele protegesse a comunidade Vaishnava, ele protegesse os brahmanas, que assim ele poderia ter um certo controle sobre Hussein Shah, e assim ver com que Hussein Shah não causasse maldade, né, à comunidade brahmínica e à comunidade Vaishnava. Então, assim, Rupa Goswami conhece a Chaitanya Mahaprabhu na vila de Ramakeli. Então, ele, quando deixa, né, suas responsabilidades governamentais, ele possui uma riqueza muito vasta. Se descreve assim que é um barco cheio de moedas de ouro. Então, Prabhupada, ele nos explica como ele, de uma forma exemplar, dividiu toda a sua riqueza. Deu metade da sua riqueza aos Vaishnavas, deu uma parte, né, da sua riqueza, 25%, para seus familiares, e uma outra parte ele reservou para algumas de suas atividades emergenciais. Entre elas, o seu irmão Sanatana Goswami, que também era o ministro principal, né, de Hussein Shah, ele também iria sair do governo e, naturalmente, Rupa Goswami iria ter que ajudá-lo, porque tem toda uma história como Sanatana Goswami se rebela contra Hussein Shah e ele é preso. E assim, com algum dinheiro, Rupa Goswami pode bribe, né? Ele pode subornar os guardas e assim Sanatana Goswami é solto. Bom, de qualquer maneira, o importante aqui é o encontro de Rupa Goswami com Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nesse momento, Rupa Goswami estava com Anupama, que é seu irmão. A família de Rupa Goswami é Sanatana Goswami, Anupama, que é um grande Vaishnava, que deixou o corpo bem prematuramente. E Diva Goswami, que é sobrinho dos Goswamis de Rupa e Sanatana, e também Anupama. Então, assim, ele se encontra em Prayaga com Sri Chaitanya Mahaprabhu, e Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele está, assim, pregando, cantando, não? Ele está manifestando o seu passatempo de Harinama Sankirtana. Assim, o que Chaitanya Mahaprabhu fazia era só cantar e dançar, essa atividade de Chaitanya Mahaprabhu. Já falamos sobre a história falamos ontem, né? A história de como Prakashananda Saraswati, um grande sannyasi vedantista, ridiculariza Chaitanya Mahaprabhu porque ele está simplesmente cantando e dançando com alguns fanáticos. E esse era o movimento de Chaitanya Mahaprabhu, cantar e dançar, não tinha outra coisa. E esse é o movimento que ele nos trouxe. Devemos ser muito dedicados ao cantar e dançar, sair das ruas, pregar a consciência de Krishna. Sri Chaitanya Manobhistam Staptam Jana Bhutale. Sri Chaitanya que estabeleceu o movimento de Sankirtan no mundo inteiro. Então, como seguidores de Rupa Goswami, nós somos pregadores. Nós saímos às ruas, pregamos. Assim, a Chaitanya Mahaprabhu está ali em Prayaga e ele visita o templo de Bindu Madhava. E assim, milhares e milhares de seguidores a buscam pela sua misericórdia. E Chaitanya pelas ruas, cantando, dançando, exibindo o seu amor estático por Radha e Krishna. E assim eles recebem o darshan de Sri Chaitanya Mahaprabhu, tanto o Rupa Goswami quanto a Anupama. E aí, quando Rupa Goswami ele oferece aquela oração bem conhecida entre os Vaishnavas, né? Os Vaishnavas conhecem, Namo Mahavadanyaya. Ele se aproximou dessa forma com Chaitanya Mahaprabhu. Namo
Mahavadanyaya, Krishna Prema Pradayate, Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaura Twistinamaha. Que minhas reverências sejam a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ele vem com a tez, com a cor de Srimati Radharani. Ele revela os mesmos sentimentos de Srimati Radharani. E ele, Namo Mahavadanyaya. Namo Mahavadanyaya significa que ele é a encarnação mais misericordiosa de Krishna. Não tem outra encarnação mais misericordiosa. Chaitanya Mahaprabhu, quando estava em Navadvipa, né, com seus associados, os Panchatattva, Mahavishnu, na forma de Advaita Acharya, sua expansão, Nityananda Prabhu, que é a encarnação também mais misericordiosa ainda do que Chaitanya Mahaprabhu, e a sua energia Shakti, Gadadhar e Srinivasa Acharya. Eles saíam, eles quebraram o lacre, né, do amor a Deus, da comporta do amor a Deus. Eles saíam em todas as partes distribuindo o cantar de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E assim eles distribuíram por todas as partes. Não teve ninguém que ficou livre desse transbordamento de amor a Deus. Crianças, mulheres, velhos, e assim ele fazia planos para até mesmo chegar aos corações, o movimento Sankirtan, nos corações dos Mayavadis. Assim, por isso ele é Mahavadanyaya, ele não considerava, ele queria ver que todos tivessem essa oportunidade. Nas razões confidenciais da vinda de Chaitanya Mahaprabhu, ali se diz que ele veio para fazer possível com que todos nós saboreássemos a doçura do amor transcendental, a doçura do amor a Deus. Então, por isso, Krishna Prema Pradayate, Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate, ele saiu distribuindo gratuitamente Krishna Prema, amor puro por Deus. Então é tão difícil, nós vamos ler mais adiante, é tão difícil alcançar amor por Deus, mas é muito fácil também, se nós nos rendemos ao movimento de Chaitanya Mahaprabhu, e nas instruções de Arupa Goswami ele vai explicar como nós podemos crescer a nossa trepadeira da devoção. Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaura Twistinamaha. O nome dele é Chaitanya. Ele vem com a tez dourada de Srimati Radharani. Ó mais munificente encarnação, ele assumiu a cor dourada de Srimati Radharani. Então, assim, devido às grandes multidões em Prayaga, né, onde estava Chaitanya Mahaprabhu, ele foi para um lugar mais distante, um lugar mais recluso, Dasa Swamedha Ghat. E ali ele se encontra com Rupa Goswami, e nesse local, por 10 dias, ele instrui Rupa Goswami na ciência do amor a Deus. Nós temos que entender, onde foi explicado bastante isso, Chaitanya Mahaprabhu, ele empoderou Rupa Goswami para espalhar a doçura do serviço devocional. Ele é conhecido como Rasa Acharya. Rasa é a doçura, ele é o mestre da doçura, é aquele que ensina a doçura. E assim, quem pode ensinar a doçura do serviço amoroso a Deus? É impossível, só mesmo com a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. E Chaitanya Mahaprabhu empoderou Rupa Goswami para que ele pudesse escrever livros sobre a ciência devocional. É uma ciência. A consciência de Krishna é científica. Você estuda o Bhakti Rasamrita, ou mesmo o Padeshamrita, ali se dá diferentes técnicas científicas de como nós podemos avançar espiritualmente. Como a prática, existe uma prática. Não é que também, tudo bem, Chaitanya Mahaprabhu veio espalhar o cantar dos santos nomes, mas junto com esses cantares dos santos nomes, nós temos que aprender as tecnicalidades de como nós podemos cantar puramente os santos nomes. Porque todos podem cantar os santos nomes, até mesmo jocosamente, você pode avançar espiritualmente, ouvindo ou cantando Hare Krishna. Mas você ainda não vai experimentar as doçuras do amor a Deus.
Isso você só vai experimentar a doçura do amor a Deus quando nós entendemos as tecnicalidades do processo da consciência de Krishna. Começando, claro, com os 4 princípios, né, que Prabhupada nos trouxe. Não comer carne, não jogar, não se intoxicar. Sim, nós temos que procurar, não procurar, nós temos que seguir. Né? Outro dia eu estava ouvindo uma aula, aí a pessoa falou, nós temos que tentar seguir os 4 princípios. Não, nós temos que seguir os 4 princípios. Chaitanya Mahaprabhu ensinou a Srila Rupa Goswami o limite último da verdade sobre o Senhor Krishna. Imagina, o limite último. A verdade sobre o serviço devocional e a verdade sobre as doçuras transcendentais, culminando no amor conjugal entre Radha e Krishna. Então, quer dizer, a culminação do serviço devocional é prema, premamritam nidhi. Você desenvolve amor puro por Krishna, por Radha e Krishna. Você se absorve no serviço amoroso a Radha e Krishna. Finalmente, ele contou a Rupa Goswami sobre as conclusões finais do Srimad Bhagavatam. Ao entrar no coração de Rupa Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu o capacitou a averiguar adequadamente as conclusões de todas as verdades. Ele o tornou um devoto experiente cujas decisões concordavam corretamente com os vereditos da sucessão discipular. Assim, Sri Rupa Goswami foi pessoalmente habilitado por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Por 10 dias, Sri Chaitanya Mahaprabhu permaneceu em Prayaga e instruiu Rupa Goswami. Então aí começam as instruções de Chaitanya Mahaprabhu para Rupa Goswami. Então vamos prestar atenção nas instruções iniciais. Nós não vamos dar todas as instruções do capítulo 19, porque é um capítulo muito longo. Nós vamos tratar sobre a trepadeira da devoção. Ele se explica que a trepadeira da devoção, ela chega no ponto de se refugiar aos pés de lótus de Radha Krishna. E depois disso, aí Krishna ainda vai explicar sobre o serviço devocional puro. Como é o serviço devocional puro? Isso já é um outro tema para um outro seminário. Mas aqui nós vamos nos ater a essa trepadeira da devoção. Então ele começa assim: nesse universo existem entidades vivas ilimitadas em 8.400.000 espécies de vida. Plantas, répteis, animais, seres humanos, todas são 8.400.000 espécies, e todas estão vagando dentro deste mundo material. No Bhagavad Gita diz, o planeta mais elevado ao planeta mais baixo, todos são lugares de misérias, onde repetidos nascimentos e mortes acontecem. Então, o universo material, nós estamos aí nesse samsara, né? Como uma roda gigante. Às vezes estamos lá em cima, como semideus, caímos, vida animal, forma humana de vida, caímos. É sempre uma samsara, enquanto nós despertamos o nosso amor por Krishna. O amor por Krishna é latente na entidade viva. Nós precisamos despertar ele. Assim como para uma criança, o caminhar é latente, né? Para um bebê. O caminhar é latente. Ela só precisa começar a praticar aquele caminhar e quando você vai ver, a criança está caminhando. Assim mesmo, nós temos já esse amor por Deus no nosso coração, mas nós temos que fazer a nossa parte, o esforço para caminhar e fazer com que a trepadeira da devoção, de nossa devoção a Krishna, ela cresça e manifeste frutos, manifeste flores. Conforme declarado no Vishnu Purana, Jalaja Navalakshani Stavara Laksha Vishati, Krimayo Rudra Sankyaka Pakshinanda Shalakshanam, Trimshal Lakshani Pashava Chatulakshani Manushaha. Existem 900.000 espécies vivendo na água, né, o mundo aquático. Aí quando eu estava lendo isso aqui, eu fiz assim um search, né, uma busca, assim, rapidinha. Então, vou informar isso aqui para vocês, é uma busca informal, né? Não é um trabalho concluído, não. Foi só assim, eu cliquei lá no Google e procurei quantas espécies de vidas tem na forma aquática, na forma animal, na forma das plantas. Aí vejam só, os cientistas hoje ainda nem chegam a um pedacinho do que
as escrituras védicas nos dão, porque isso aqui é dado no Vishnu Purana. Não é? Quando o Prabhupada diz que existem 8.400.000 espécies, não é que ele inventou, é uma especulação mental. Não, ali está descrito nas escrituras védicas as diferentes espécies, as diferentes entidades vivas. Então, existem 900.000 espécies vivendo na água. Né? A ciência, né? Ela descobriu apenas 228.400. Uma busca assim, informal no Google. Existem também 2 milhões de entidades vivas imóveis, Stavara, como árvores e plantas. No Google diz que existem 300.900 espécies de plantas, árvores. Existem também 1.100.000 espécies de insetos e répteis. O Google diz 910.000. E répteis, e 1 milhão de espécies de pássaro. No Google diz 18.000 espécies de pássaro. Eu fiquei curioso a ouvir isso aí. No que diz respeito aos quadrúpedes, existem 3 milhões de variedades e 400.000 espécies humanas. Então, imagina, são diferentes espécies humanas. Não é? Você tem os canibais, por exemplo, você tem os arianos, você tem os miletes, você tem os javanas. Então, são diferentes sociedades, que são diferentes espécies. Não? O comprimento e a largura da entidade viva são descritos como uma 10ª parte da ponta de um cabelo. Essa é a natureza sutil original da entidade viva. As entidades vivas ilimitadas podem ser divididas em 2 divisões, aquelas que podem se mover e aquelas que não podem. As árvores, os quadrúpedes, os seres humanos. Entre as entidades vivas que podem se mover estão pássaros, animais aquáticos e animais. Embora as entidades vivas conhecidas como seres humanos sejam muito pequenas em quantidade, essa divisão pode ser subdividida ainda mais, pois existem muitos seres humanos incultos, como miletas, pulindas, baldas e shabadas. Os miletas é aqueles seres humanos que são comedores de carne. Tem também, por exemplo, o chinês é um determinado tipo de ser humano, o ariano é outro determinado tipo. Então, são diferentes tipos de ser humano. Entre os seres humanos, entre todos esses aí, os miletas, os arianos, e seja o que for, aqueles que são seguidores dos princípios védicos são considerados civilizados. Então, dentre esses humanos, 400.000 espécies de seres humanos, os civilizados são os arianos. Entre eles, quase a metade simplesmente fala de boca para fora, enquanto comete tudo de atividades pecaminosas contra esses princípios. Porque os arianos, eles vivem sob princípios reguladores, sobre princípios religiosos. Mas aqui diz que muitos deles, a maioria deles, eles vivem só de boca para fora. Só um exemplo para ter uma ideia, não é? Os cristãos, eles vão na igreja, se confessam seus pecados, aí tem a comunhão, e aí depois chega segunda-feira, começa novamente todas as atividades pecaminosas. Então você tem a sua religião, mas você ainda pratica as suas atividades irreligiosas. Prabhupada dá o exemplo do banho do elefante, né? O elefante, ele toma um banho maravilhoso, aí depois ele se joga na margem do rio e se cobre de poeira, né? Então, quer dizer, você tem uma religião, porém você ainda executa atividades pecaminosas. Essas pessoas não se importam com os princípios reguladores. Entre os seguidores do conhecimento védico, a maioria está seguindo o processo de atividade fruitiva e distinguindo entre o bem e o mau trabalho. É que a gente fala muito sobre karma, né? Karma Yoga, você trabalhar com o desejo de obter benefícios fruitivos. Então, dentre esses humanos, existem esses humanos. Dentre muitos desses atores fruitivos sinceros, pode haver que seja realmente sábio. Então, assim, ele vai filtrando, né, diminuindo os seres humanos, aqueles que são caídos, miletanas, javanas, pulindas, seja o que for, tem os arianos,
Os arianos têm aqueles que seguem os princípios reguladores, tem aqueles que são pecaminosos. Dentre aqueles que seguem os princípios, eles buscam por atividades fruitivas. Dentre muitos milhões de homens sábios, não é? Porque eles são sábios, um pode realmente se tornar liberado. Então, assim, aqueles que buscam por liberação, Dharma, Artha, Kama, Moksha, religiosidade, até chegar à liberação. E entre muitos milhões de tais pessoas liberadas, é muito difícil encontrar um devoto puro de Krishna. Então, veja só, vai filtrando, né, até que chega aqueles que são devotos puros. Krishna também fala, né, no Bhagavad Gita, que dentre milhares de pessoas, dificilmente uma pode me conhecer tal como eu sou. Porque um devoto do Senhor Krishna não tem desejos, ele está em paz. Os trabalhadores fruitivos desejam prazer material, os guianes desejam liberação e os yogis desejam opulência material. Portanto, são todos vigorosos e não podem ser pacíficos, porque eles têm desejos, né? O yogi tem desejo, o impersonalista, o mayavadi, ele tem desejo de se fundir, o yogi, ele tem o desejo dos poderes místicos. Um devoto, ele não tem desejo. O devoto é akama. Akama significa que ele não tem desejo pessoal. O seu único desejo é servir o mestre espiritual e servir a suprema personalidade de Deus. Ó grande sábio, entre muitos milhões de pessoas materialmente liberadas que estão livres da ignorância, e entre muitos milhões de siddhas, aqueles que alcançaram a perfeição, que quase alcançaram a perfeição, dificilmente existe um devoto puro de Narayana. É muito difícil. Rupa Goswami fala isso, no Néctar Devoção, que a característica do serviço devocional é que raramente se alcança o serviço devocional. Aí, de repente, você pode perguntar, e esse movimento de Prabhupada, o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos alcançando esse serviço devocional. Isso é devido a essa misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, como nós falamos. Né? Namo Mahabodhanyaya Krishna Pradayate. Ele veio para dar gratuitamente o serviço amoroso. Por isso, nós temos que agarrar com unhas e dentes, né, esse processo da consciência de Krishna, por, como vamos explicar, cultivar a nossa trepadeira da devoção. Somente tal devoto está realmente completo, satisfeito e feliz. Então, aqui entra um dos ensinamentos mais importantes, né? Aí vem esse verso muito conhecido, que é o verso número 151 do capítulo 19. Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Diva Guru Krishna Prasade Pai Bhaktilata Bija. Então, Brahmanda Brahmite. Brahmanda Brahmite é aquilo que falamos, a entidade viva está nesse samsara, nesse mundo material, indo aqui, ali, a roda gigante, semideus, ser humano, animal, assim, sempre transmigrações e transmigrações. Então ele está rodando nesse mundo material. Brahmanda Brahmite, Kona Bhagavan Diva. A diva, né, a alma espiritual, ela se torna afortunada, Bhagavan. Bhagavan significa que ela é uma pessoa muito afortunada. Por que ela é uma pessoa muito afortunada? Guru Krishna Prasade Pai, Bhaktilata Bija. Porque Krishna envia um mestre espiritual. Krishna vê alguma sinceridade no nosso coração, ele nos envia o mestre espiritual. Assim como Prabhupada veio e transbordou, abriu a comporta do amor a Deus no mundo ocidental. Até antes de Prabhupada, ninguém sabia o que era Krishna, o que era amor a Deus. Ninguém sabia. Hoje se fala sobre karma, sobre dharma, sobre yoga, mas Prabhupada que trouxe tudo isso para a gente aqui. E ele trouxe, então, aqueles que tiveram a boa vontade de ouvir a mensagem, então Krishna no coração, ele fica satisfeito com aquele devoto, e por mais sinceridade que nós tenhamos no serviço devocional, quanto mais você ora de uma forma madura, de uma forma sincera, com a compreensão da temporariedade desse mundo material, você entende a natureza espiritual, que é a verdadeira natureza, né? A nossa verdadeira posição constitucional é estar em relação com a Suprema Personalidade de Deus. Quando nós compreendemos isso e oramos muito sinceramente, Guru Krishna Prasade Pai. Krishna, ele nos dá o Guru.
Ele nos dá um mestre espiritual, porque Krishna, ele está no coração, e ele nos guia, né? É dito no Bhagavad Gita, de mim vem a memória, o esquecimento e a lembrança. Então, quer dizer, se você adora Krishna, então Krishna vai fazer com que você se lembre dele. Como ele vai fazer? Ele envia um guru. Que Arjuna, ele foi afortunado de ver Krishna, né, no campo de batalha. Arjuna, ele era amigo de Krishna. Ele dormia na mesma cama de Krishna, brincavam. Então, mas nós não temos Krishna, não podemos ver Krishna a todo momento. Krishna não nos está instruindo. Então ele vem com Chaitya Guru. Chaitya Guru é aquele que Krishna envia um mestre espiritual físico para que você tome iniciação dele, aceite Diksha, e Diksha é essencial para que tenhamos a nossa relação com o mestre espiritual, com Krishna. Assim como se você vai participar de uma grande empresa, trabalhar numa grande empresa, então tem a empresa, mas você não está conectado ainda com a empresa. Quando surge o contrato, você assina o contrato, aí você está participando da empresa. Então, assim mesmo, você tem que assinar o contrato. Você aceita o mestre espiritual Diksha. Agora, esse assunto de aceitar o mestre espiritual Diksha é essencial. Eu vou assim dizer claramente, né, na Sociedade da Consciência de Krishna, Internacional para a Consciência de Krishna, nós vimos como muitos mestres espirituais, assim chamados mestres espirituais, vieram e foram embora, abandonaram a consciência de Krishna e voltaram a atividades pecaminosas, e assim aqueles discípulos, seguidores, eles se tornam frustrados na sua vida espiritual. Então, por isso a importância de nós buscarmos um Diksha, que nós realmente tenhamos a compreensão de que essa pessoa é um Uttamadhikari, ou pelo menos um Madhyamadhikari, um devoto qualificado, um devoto que está realmente dedicado 100% à consciência de Krishna. Você pode reconhecer um guru muito facilmente. Ele é dedicado 100% à consciência de Krishna. Para ele não tem nenhuma atividade mundana, nada. Até às vezes vemos alguns gurus, eles, eu estou trabalhando muito, deixa eu tomar umas férias. Não é assim, não existe férias. Ontem nós falamos com o Prabhupada, ele pregava logo no início do movimento, imagina, 5 meses do movimento, ele estava pregando para os seus seguidores que minimizem as demandas corpóreas. 24 horas por dia não é suficiente para servir a Krishna. Ele deu o exemplo de si mesmo, está sempre escrevendo, sempre estudando, sempre cantando, e assim as 24 horas não são suficientes. Mas às vezes, isso eu já ouvi muitas vezes, o devoto está sobrecarregado de serviço devocional, ele precisa um tempo, né, um retiro espiritual. Não, nós temos que entender o que é um mestre espiritual. Rupa Goswami, ele nos dá no Upadesamrita o que é um mestre espiritual. Não é? Ele diz ali, aquele que pode controlar a língua, pode controlar a ira, pode controlar o estômago, os genitais. Nós temos que estudar. Quando estudamos as escrituras védicas, estudamos os ensinamentos de Rupa Goswami, então nós vamos entender o que é um mestre espiritual. Porque senão depois é um grande problema, você aceita um mestre espiritual e perde a fé no seu mestre espiritual, como você vai conseguir avançar espiritualmente? Então, por misericórdia, nós ainda temos o nosso mestre espiritual na forma de Shiksha Guru, que é Srila Prabhupada, que sempre vai nos amparar, sempre vai nos iluminar. Então, sobre isso que eu estava falando, que um devoto, ele sinceramente ora para Krishna, para que tenha um mestre espiritual. Então, de acordo com a intensidade da sua oração, Krishna vai enviar o mestre espiritual perfeito ou imperfeito. Imperfeito porque no Upadesamrita, Prabhupada explica, existem 3 tipos de mestre espiritual. Kanista Adhikari. Kanista Adhikari é um mestre espiritual neófito. Madhyamadhikari, Uttamadhikari. Madhyamadhikari é confiável, Uttamadhikari é um Paramahansa, acima de qualquer sei lá o quê. Mas
Existem 3 tipos de gurus. Canista de Kari. Se você aceita um mestre espiritual canista de Kari, você vai chegar só até onde ele está. Você não vai chegar nas doçuras do amor a Deus. Por isso você tem que buscar um mestre espiritual que está saboreando a doçura do amor a Deus, que ele está buscando pelo cantar puro, que ele está ouvindo, ele desfruta dos passatempos de Krishna. Então, assim, Guru Krishna Prasad Pai, Bhakti Lata Bidya. Então, esse Guru, né, o nosso mestre espiritual, ele planta a semente do serviço devocional no nosso coração. E ali, quando a semente está plantada, então, a trepadeira da devoção começa. E assim nós vamos começar a estudar como nós cuidamos dessa trepadeira. Assim, você tem seu jardim na sua casa, é uma dedicação. Se você não dá água às plantas, se você não poda as plantas, se você não cuida das plantas, então elas morrem. Então, assim também, o Guru, o mestre espiritual, ele planta a semente do serviço devocional. Mas aí vai ter a nossa parte. Nós temos o nosso dever em relação ao Guru, em relação a Krishna, para que essa trepadeira da devoção possa se desenvolver. Então, assim, se eu dou para você um prato com um queijo e a faca, né? Está aqui o queijo e a faca. Você vai ficar olhando para o queijo e a faca? Você não vai saborear o queijo. Você vai ter que pegar a faca, você tem que fazer, você tem que atuar, você pega a faca, você corta o queijo, você põe o queijo na boca. Não é que Krishna te dá o amor, as doçuras do serviço devocional e está dado no seu coração. Não, você tem que saber como agarrar esse processo da consciência de Krishna. Então ele continua, de acordo com seu karma, todas as entidades vivas estão vagando por todo o universo. Alguns deles estão sendo elevados aos sistemas planetários superiores e alguns caindo nos sistemas planetários inferiores. Dentre muitos milhões de entidades vivas errantes, aquele que é muito afortunado tem a oportunidade de se associar com o mestre espiritual genuíno pela graça de Krishna. Isso é muito importante, gente, um mestre espiritual genuíno. Nós não podemos mais ser enganados, nós temos que usar nossa inteligência, nós temos que os devotos mais maduros, os devotos mais experientes, têm que ensinar as pessoas que estão se aproximando da consciência de Krishna e realmente mostrar o que é um mestre espiritual, principalmente no exemplo de Srila Prabhupada. Por isso, aqueles que ainda não têm um Diksha Guru, sempre a minha recomendação pessoal é que se refugiem em Prabhupada, aceite Prabhupada como seu Shiksha Guru. E com essa devoção, com essa dedicação a Prabhupada, Prabhupada vai lhe dar um mestre espiritual Diksha. Pela misericórdia de Krishna, do mestre espiritual, tal pessoa recebe a semente da trepadeira devocional. Então aqui eu vou ler um outro verso do Chaitanya Charitamrita. Nitya Siddha, isso é do capítulo 22, texto 107. Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunaya Shavanadi Shuddha Chitte Karaya Udaya. O amor puro por Krishna é eternamente estabelecido no coração das entidades vivas. Não é alguma coisa que se ganha de uma outra fonte. Quando o coração é purificado por ouvir e cantar, esse amor, naturalmente, ele desperta. Então, a semente do serviço devocional, como vai ser explicado muito bem aqui, ela tem que ser cuidada com o processo de ouvir e cantar. Quando uma pessoa recebe a semente do serviço devocional, ela deve cuidar disso tornando-se um jardineiro. E plantando a semente em seu coração. Se ele regar a semente gradualmente pelo processo de Shravana e Kirtana, ouvir e cantar, a semente começará a brotar. Ouvir e cantar, Shravana Kirtana. Você sabe que ouvimos sempre isso, né? O processo, existem 9 processos no avanço espiritual, começa com Shravana Kirtana. Mas será que a gente já entendeu o que é Shravana Kirtana? Shravana, você ouve.
Você tem que ler os livros de Prabhupada. Prabhupada escreveu os livros e falou, esses livros são para vocês têm que ler. Então, nós temos que nos absorver em ler esses livros 2, 3 horas no dia. Isso é Shravana, ouvir as aulas de Prabhupada, ouvir as aulas do seu Diksha Guru, do seu mestre espiritual, as instruções, constantemente ouvir. Cantar os santos nomes de Krishna, ouvindo com muita atenção. Shravana Kirtana, ouvir e cantar. Mas se até hoje, depois de 20, 30, 40 anos, eu ainda estou com aquela japinha miserável, esse processo não, de serviço devocional não vai acontecer. O mais importante é Shravana Kirtana. Nós temos que entender a importância do cantar dos santos nomes de Krishna. Quando nós estamos cantando os Hare Krishna, quando nós pegamos a nossa japa e vamos cantar, nós nos fechamos assim e nos absorvemos. São 16 voltas muito bem cantadas. Aí sim, nós estamos aguando a semente do serviço devocional. Então, aguar essa semente, o que é necessário, né? A planta nem precisa de muito, ela só precisa de água para poder crescer, imagina. Então, nós também, para nós crescermos espiritualmente, só precisamos ser sérios nesse processo de ouvir e cantar, diariamente, todos os dias, 16 voltas. Você tem mais tempo? 32, 48, 64 voltas. Cantar, cantar, cantar e cantar com absorção. Ler os livros de Prabhupada constantemente, ler as escrituras deixadas pelos Goswamis de Vrindavana, o Padessamhita, Bhakti Rasamrita Sindhu e tantos outros Vaishnavas Acharyas. Então isso é essencial. Então nós aguamos a trepadeira da devoção com Shravana Kirtana. À medida que se rega o Bhakti Latabija, a semente da devoção, a semente brota e a trepadeira cresce gradualmente até o ponto em que penetra nas paredes deste universo e vai além do rio Viraja, situando-se entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, entre o mundo material, que nós estamos, e o mundo espiritual, existe um grande rio chamado Viraja. Esse rio, ele é Vishuddha, ele é completamente livre da contaminação material. Então, essa trepadeira, ela atravessa o universo material, atravessa esse rio Viraja, e aí ele se aproxima do mundo espiritual, situando-se entre o mundo espiritual e o mundo material, o rio Viraja. Ele atinge Brahma Loka, a refulgência de Brahma, e penetrando através desse extrato, atinge o céu espiritual e o planeta espiritual Goloka Vrindavana. Então veja só, tudo que nós precisamos para que essa trepadeira cresça, atravesse o rio Viraja e chegue em Goloka Vrindavana, que é a terra de Krishna, é simplesmente o Shravana Kirtana, ouvir e cantar. Você quer um processo mais simples que esse? Não existe. Simplesmente cantar, dançar, ouvir, e é tão nectário. Mas nós precisamos ouvir as músicas mundanas, nós preferimos assistir aqueles filmes, assistir o futebol. O futebol, 2 horas, né? Futebol. Sabe o que você faz em 2 horas? Você canta 16 voltas de japa. 2 horas. Então, quer dizer, esse Shravana Kirtana é a absorção completa. Se você ainda está pensando em futebol, em cinema, em filme, em canções mundanas, em shows, esqueça, você não vai conseguir. Então aqui está dizendo que essa trepadeira da devoção, ela cresce, ela atravessa o rio Viraja e chega aos pés de lótus de Krishna, porque você canta puramente, você ouve puramente. Estando situado no coração e sendo regado por Shravana Kirtana, a trepadeira de Bhakti cresce mais e mais. Dessa forma, ele alcança o abrigo da árvore dos desejos dos pés de lótus de Krishna, que está eternamente situado no planeta conhecido como Goloka Vrindavana. Eternamente. Krishna nunca sai do Vrindavana. Quando Krishna vai para Dwarka, não é Krishna, mas é a sua expansão, Vasudeva. Krishna nunca sai do Vrindavana, na região mais elevada do céu espiritual. A trepadeira se expande muito no planeta Goloka Vrindavana e produz o fruto do amor por Krishna. Então, lembrem-se, isso tudo acontece quando nós
nos ocupamos puramente no ouvir e cantar, Shravana Kirtan. Se nós ainda queremos ouvir coisas mundanas, politicagem, esquerda, direita, centro, esqueça, você nunca vai chegar. A trepadeira se expande muito no planeta Goloka Vrindavana e produz o fruto do amor por Krishna. Embora permaneça no mundo material, o jardineiro regularmente borrifa a trepadeira com a água da audição e do canto. Shravana Kirtan. Então, nós somos os jardineiros e nós aguamos a água, aguamos a semente da devoção. E nós ainda estamos nesse mundo material, mas a nossa absorção já está lá no mundo espiritual. Ontem eu contei a história de Rupa Goswami, assim, ele, na sua absorção do cantar, ele via os passatempos de Krishna, ele via os passatempos de Radha Krishna. E esse é um processo, né? Tecnicamente, até chama-se Asta Kaliya Lila, você medita nos passatempos transcendentais de Krishna, e devotos muito elevados, eles podem participar da Lila de Krishna. Não é? Você estuda Bhaktivinoda Thakur, você estuda Jagannatha Das Babaji, você vê que eles estavam absortos nas doçuras do serviço amoroso a Radha Krishna. Então é tudo isso que nós temos que buscar, porque nós fazemos parte dessa riqueza, né, espiritual. Então, assim, essa trepadeira se expande e ele chega nos pés de lótus de Krishna. E o jardineiro, ele está aqui nesse mundo material. Mas ainda que ele esteja aqui no mundo material, como o Rupa Goswami descreve, ele é Jiva Mukta, é uma alma liberada. Ainda que ele esteja aqui nesse mundo, mas ele já está no mundo espiritual, já está lá com Krishna. Se o devoto comete, agora isso aqui já entra numa outra fase aqui, se o devoto comete uma ofensa aos pés de um Vaishnava, enquanto cultiva a trepadeira do serviço devocional no mundo material, sua ofensa é comparada a um elefante louco que arranca a trepadeira e a quebra. Dessa forma, as folhas da trepadeira secam. Agora é interessante isso. Os devotos mais experientes na consciência de Krishna sabem disso. Nós ouvimos todo o tempo isso, que uma ofensa a um Vaishnava destrói o nosso serviço devocional. Mas parece que nós nunca aprendemos isso. Essa é uma lição que nós temos que tomar no nosso coração. Nunca ofendermos um Vaishnava, nunca ofendermos aqueles que estão cantando os santos nomes de Krishna. Por mais inferior que seja o devoto, Rupa Goswami explica no Padasamrita que todos aqueles que cantam os santos nomes de Krishna, eles devem ser reverenciados. Então pode ser que ele até seja um canista de Kari, que ele não tenha, assim, não mostre um avanço espiritual, mas porque ele está cantando os santos nomes de Krishna, ele é considerado um sadhu. Isso Krishna também fala no Bhagavad Gita, né? Que a pessoa que está situada nesse conhecimento, mesmo que execute as atividades mais pecaminosas, ele é considerado um sadhu. Então veja só, nós nunca podemos criticar um devoto, uma pessoa que está cantando os santos nomes de Krishna. Quando nós criticamos um devoto, um Vaishnava, então isso é muito perigoso. Então, é como uma lila que eu cantei ontem, eu vou falar bem rapidinho, senão o tempo já vai se esgotando, né? Já são, imagina, faltam 10 para as 4. Então, ontem eu falei sobre o Rupa Goswami, bem rapidinho assim, só para entender a lila, ele estava lá cantando, absorto nos passatempos de Radha Krishna, e assim ele vê na sua meditação, ele vê Shrimati Radharani querendo pegar uma flor, né, que está assim numa árvore, mas a flor está muito alta, e ela fica pulando, tentando agarrar a flor, e ela não consegue. Aí o que acontece? Krishna, ele aparece sorrateiramente assim atrás de Shrimati Radharani, sem que Shrimati Radharani veja, e assim Krishna, ele pega o galho de árvore e puxa para baixo, né, para que Radharani pudesse pegar a flor. E assim Radharani, ela se agarra no galho de árvore e Krishna solta o galho da árvore. Aí Radharani fica ali pendurada, que nem um pêndulo ali. E daquilo foi muito engraçado, ele começou a dar risada daquilo. E o que aconteceu? Naquele momento estava chegando o Krishnadas, que era um devoto aleijado, ele caminhava titambiando, né? Sei lá como fala, ele caminhava assim, daquela forma, um aleijado.
E assim ele se aproximou de Rupa Goswami naquele momento. Aí ele se sentiu ofendido, pensando que Rupa Goswami havia feito uma ofensa a ele, e havia debochado dele. Mas Rupa Goswami estava meditando no passatempo. E assim, quando ele se sentiu ofendido, ele sai dali. Imediatamente, a meditação de Rupa Goswami é interrompida. Ele não consegue ver o final do passatempo. Aí ele não entende, ele comenta aquilo com Sanatana Goswami. Sanatana Goswami diz: você deve ter feito ofensa a um Vaishnava. Organize um festival. E se alguém não aceitar o seu convite, aquela pessoa está ofendida com você. E dito feito, ele organizou o festival e Krishnadas, ele não aceitou o convite de Rupa Goswami. Rupa Goswami se aproximou de Krishnadas e ficou tudo muito bem, né? E assim ele pôde continuar com aquele passatempo que estava interrompido. Então, quer dizer, isso mostra que, mesmo sem nenhuma intenção, às vezes nós fazemos um Vaishnava à parada. Então, isso é muito, muito, muito perigoso, né? Vida espiritual é uma navalha, ela pode fazer um grande corte, ou pode fazer uma barba muito bem feita. Então, aqui dá a comparação, a ofensa é comparada a um elefante louco, que arranca a trepadeira e a quebra. Ou seja, um elefante enlouquecido, ele quebra tudo que vê no caminho, quebra tudo. Então, a sua árvore da devoção está ali, e porque você cometeu uma ofensa ao Vaishnava, então, tem esse resultado. Então, assim, principalmente no começo da nossa vida espiritual, a semente, quando ela começa a frutificar, ela é muito tenra. Nós temos que proteger essa árvore, essa trepadeira da devoção. O jardineiro deve defender a trepadeira, cercando-a, para que o poderoso elefante das ofensas não entre. Então, assim, como eu falei, é tenra, né? Uma plantinha, quando está no seu começo, qualquer um que pisa, ela se destrói. Mas depois, quando ela se torna uma árvore frondosa, é quase que impossível derrubá-la, né? Então, assim, nós temos que cercar, aprender como cercar. Isso vai ser mostrado aqui. Então, sobre isso, o Prabhupada fala no significado, é muito interessante. Está em inglês, eu vou fazer uma tradução instantânea aqui, não é muito boa. Se uma pessoa pensa que existem muito pseudo-devotos ou não devotos na sociedade da consciência de Krishna, ainda assim, uma pessoa deve continuar na sociedade. Se uma pessoa acha que os membros da sociedade não são devotos puros, uma pessoa pode manter a companhia direta com o mestre espiritual. Então, porque Rupa Goswami também explica, Sadhu Sangha é essencial. Shraddha, né? Nós temos fé no serviço devocional, aí depois o próximo passo, Sadhu Sangha. Mas o que é Sadhu Sangha? Sadhu Sangha, você vai se associar com pessoas elevadas espiritualmente. Pessoas que podem ser um mais na sua vida espiritual. Pessoas que vão fazer você se atrair pelo serviço amoroso a Radha Krishna. Isso é Sadhu Sangha. Agora, aquela Sadhu Sangha que você conversa para jalpa e fofocas e políticas, isso não é Sadhu Sangha. Então, infelizmente, é pequeno o número de sadhus, pessoas realmente avançadas no processo da consciência de Krishna. Então, se você sente essa falta, aí o Prabhupada diz, você busca o mestre espiritual e se refugia no mestre espiritual. Então, em muitos casos, o mestre espiritual, como eu falei, Shiksha Guru, Srila Prabhupada. E como é se refugiar em Srila Prabhupada? Estudar os seus livros, ler os livros de Prabhupada, 2 horas ao dia, 3 horas ao dia, você está se associando, e não somente estudar, ler, mas seguir o que ele está falando. Não adianta ele fala, e nós não seguimos. Como eu falei, a ofensa, né, do Vaishnava parada, a ofensa contra os devotos. Estamos ouvindo por anos a fio, e ainda continuamos sendo ofensivos aos Vaishnavas. Então, quer dizer, você está estudando, lendo, mas entra por aqui e sai por aqui.
Não, tem que entrar e tem que fechar e ficar lá dentro, as instruções de Prabhupada. Então, você deve buscar o mestre espiritual, se ele sente que na associação dos devotos é limitada. No entanto, a menos que a pessoa siga as instruções do mestre espiritual em relação aos princípios regulativos do cantar dos santos nomes, uma pessoa não pode se tornar um devoto puro. Então, seguir estritamente os princípios reguladores, seguir estritamente esse cantar, esse ouvir, aí nós nos tornamos devotos puros. Na verdade, a nossa devoção pura está aqui, do nosso lado, é assim mesmo. Então, logo, Prabhupada fala, né? O devoto fala, nós podemos tornar a consciência de Krishna depois de quanto tempo de prática? Prabhupada fala, num segundo. Por que num segundo? Está aqui, o serviço devocional está do nosso lado, o serviço devocional puro. Nós somos devotos puros de Krishna. Desculpa. Nós somos devotos puros de Krishna, mas o que impede a nossa pureza é justamente a falta de seguir os 4 princípios estritamente, porque você pode não fazer sexo ilícito, né? A sua mente fica contemplando a beleza do sexo oposto. Não adianta nada, não adianta nada. Você come só prachada, mas você come prachada para satisfazer a sua língua, para satisfazer o seu estômago. Isso não é mais prachada, isso é boga. Mesmo a prachada que você come, quando você come para a satisfação da sua língua, isso é boga. Isso é boga. Nós comemos o alimento, nós não comemos, na verdade, o alimento prachada. Nós honramos a prachada do Senhor. Então, tudo isso é a devoção pura, que está aí do nosso lado. É só nós entendermos que temos que praticar o processo como ele é. Assim somos devotos puros. Com associação com os devotos, por se associar com não devotos, uma pessoa quebra os princípios regulativos e assim ele cai. Então, Rupa Goswami diz, Atyahara prayasasya prajalpo niyamagraha jana sanga shalalyancha sadhi bhakti vinasyati. Devoto, o serviço devocional, ele se destrói quando nós nos ocupamos em comer mais que necessário. Como eu falei, você come prachada, mas você não está comendo prachada. Se você come muito, já era. Coletando mais fundos do que se requer. Se esforçando demasiadamente por coisas que são difíceis de alcançar. Falando desnecessariamente sobre assuntos mundanos. O devoto só fala Krishna Katha. Praticando as regras espirituais, regulações, somente por seguir, não porque ela quer avançar espiritualmente, né? Ou seguir as escrituras de uma forma whimsical, de uma forma pessoal, esqueci a tradução exata. Se associar com pessoas com a mente mundana, que não estão interessadas na consciência de Krishna, e ter essa cobiça por alcançar coisas mundanas. Tudo isso destrói o nosso serviço devocional. Então, Chaitanya Mahaprabhu continua. Já são 4 horas, espero que vocês fiquem comigo aqui. Vamos ler mais um pouquinho, tá? Às vezes, trepadeiras indesejadas, como as trepadeiras dos desejos de gozo material e liberação do mundo material, crescem junto com as trepadeiras do serviço devocional. As variedades dessas trepadeiras indesejadas são ilimitadas. Porque quando você água a semente, né, da trepadeira da devoção, então, juntamente com o seu serviço devocional que está desabrochando, não é? Você está avançando espiritualmente, mas juntos surgem as ervas daninhas, não é? Surgem desejos mundanos, não é? Você se torna, porque automaticamente quando você se torna um devoto avançado, as pessoas começam a te honrar, a dar reverências para você, colocar a cabeça no chão. Imagina, se você não tem uma estrutura, você começa a pensar que você é grandioso, não é? Quando você executa serviço devocional, naturalmente o sexo oposto está ao seu redor
porque elas sentem atraídas pela sua pregação, se sentem atraídas pelo seu serviço devocional, muitas vezes querem avançar na sua associação. E assim, um devoto, ele vê tudo aquilo, ele fica encantado vendo os seguidores, então ele busca por seguidores, ele busca por fama, ele busca por coisas que não tem nada a ver com a consciência de Krishna. Então, quando você está aguando a trepadeira da devoção, você está avançando, porém as ervas daninhas vêm também, assim como uma planta. E se você não é cuidadoso, as ervas daninhas vão cobrir a trepadeira da devoção. Algumas trepadeiras necessárias que crescem com a trepadeira de Bhakti são as trepadeiras de comportamento inaceitável para aqueles que tentam atingir a perfeição, comportamento diplomático, matança de animais, lucro mundano, adoração mundana e importância mundana. Veja só. Algumas trepadeiras desnecessárias que crescem com a trepadeira de Bhakti são as trepadeiras de comportamento inaceitável para aqueles que tentam atingir a perfeição. Ou seja, o comportamento de um Vaishnava, ele é ideal. Matança de animais, né? Lucro mundano, adoração mundana, como eu falei, é natural, você se torna um devoto que está avançando, as pessoas vão te adorar, e daí? Se você se identifica com aquilo, você está perdido. Todas essas trepadeiras são indesejadas. Se alguém não distinguir entre a trepadeira de Bhakti e as outras trepadeiras, a aspersão de água é mal utilizada, porque as outras trepadeiras são nutridas, enquanto a trepadeira de Bhakti é reduzida. Então, assim, tudo aquilo, por isso, tantos devotos e devotos caíram, porque eles se contaminaram com atividades mundanas, pensamentos mundanos, seja o que for. Assim que um devoto inteligente vê uma trepadeira indesejada crescendo ao lado da trepadeira original, ele deve cortá-la instantaneamente. Me veio agora a lembrança daquele devoto, esqueci o nome dele agora, que ele era tão luxurioso e olhava para as mulheres sempre com seus olhos. Um dia ele decidiu e arrancou, Bilva Mangala Thakur. Ele arranca os seus olhos. Então, nós precisamos chegar nesse ponto, né? Isso é uma lila específica. Mas tão logo vemos que, puxa, eu estou buscando o gozo do sentido, eu estou buscando fama, estou buscando prestígio, estou buscando fama, dinheiro, imediatamente você corta aquilo. Por isso, o Rupa Goswami era extremamente renunciado, porque a renúncia é necessária. Essa renúncia mesmo de Rupa Goswami, ele vivia com roupas, era um mendigo Rupa Goswami, mas a pessoa mais rica também. Então a verdadeira trepadeira, Bhakti-lata, cresce bem, volta para casa de volta ao Supremo e busca abrigo sob os pés de lótus de Krishna. Quando o fruto do serviço devocional amadurece e cai, o jardineiro prova o fruto, e assim aproveita a trepadeira e alcança a árvore dos desejos dos pés de lótus de Krishna em Goloka Vrindavana. Tá? Aí é o resultado, né, do serviço devocional puro. Você tira as ervas daninhas, a trepadeira cresce, atravessa o rio Viraja, chega aos pés de lótus de Krishna, a trepadeira continua crescendo, você ainda está no mundo material, aguando a trepadeira da devoção, mas os frutos já são, você tem o fruto do amor a Deus, Prema Bhakti. Você pode saborear aquele fruto do amor a Deus, o fruto de Prema. Lá, o devoto serve aos pés de lótus do Senhor, que são comparados a uma árvore que realiza desejos. Com grande felicidade, ele prova o suco do fruto do amor e torna-se eternamente feliz. Acabou as misérias. Não é tudo que nós queremos é que acabe-se as misérias. Mas tem um preço, não é? O preço é a nossa dedicação ao serviço devocional. Provar o fruto do serviço devocional em Goloka Vrindavana é a mais alta perfeição da vida. E, na presença de tal perfeição, as 4 perfeições materiais, religião, desenvolvimento econômico, gratificação do sentido e liberação, são conquistas muito insignificantes. Dá esse exemplo da pegada do bezerro, né? Assim, apesar do bezerro, é muito fácil atravessar a pegada de um bezerro. Assim mesmo, é muito fácil atravessar esse universo material quando nós nos refugiamos em Krishna. Estou tentando ser um pouco rápido, porque já estamos na hora, né? Já passou da hora, é às 4 horas que termina,
Mas espero que vocês continuem aí com a gente, tá? Falta um pouquinho para o último verso aqui. Contanto que não haja a menor fragrância de puro amor por Krishna, que é a erva medicinal perfeita para controlar o Senhor Krishna dentro do coração. A opulência das perfeições materiais conhecidas como siddhis, as perfeições brahmânicas, satya, shama, titiksha, não, são qualificações de um brahmana. E assim por diante, o transe dos yogis, a bem-aventurança monística de Brahma, parecem maravilhosos para os homens, mas ela é insignificante para um Vaishnava. Não é? Madhavendra Puri dizia, acredito que seja Madhavendra Puri, que desde que eu me absorvi nos pés de lótus de Krishna, me perdoe os meus rituais, me perdoe a minha honra aos meus antepassados, me perdoe tantas e tantas atividades piedosas, mas eu simplesmente já não me importo com mais nada disso. Eu só me importo com o serviço amoroso a Krishna. Então, essa é a trepadeira devoção. Na verdade, é um tema que nós podíamos dar por vários dias, né? Mas é um tema que nós resumimos aqui, e o que nós tiramos desses ensinamentos, para concluir aqui, eu vou dar uma olhadinha se tem perguntas, para concluir, não é? Essa Brahmanda Brahmite, Kona Bhagavan Diva, a diva afortunada, ela está rodando por esse mundo material, e assim, pela misericórdia de Krishna, Krishna Guru, Prasada Pai, Bhakti Lata Bija, o Guru dá a semente da devoção. E aí nós nos tornamos jardineiros e aguamos essa semente de devoção. Como se água essa semente de devoção? Shravana Kirtana. Cantar e ouvir e cantar puramente, como eu expliquei, puramente. Se queremos avançar, tem que ser assim, não tem outro jeito. Se você canta aquela japinha de oh, que filme legal, ai, que prachada gostosa. Esqueça, meu amigo, cantar Hare Krishna é algo muito sério, você está convidando a Suprema Personalidade de Deus, assim, você tem que limpar o coração, o seu corpo é um templo, você limpa muito bem lá dentro e convida o Senhor Supremo a dançar, a bailar dentro do seu coração. Essa é a forma de se cantar Hare Krishna. Então, isso é essencial. Então, Shravana Kirtana. E quando você água a trepadeira da devoção, então, juntamente com o avanço da trepadeira, a trepadeira está crescendo, as ervas daninhas também surgem na forma de desejos materiais, buscar a liberação, buscar por prestígio, por fama, por dinheiro. Então, tudo isso cobre o nosso serviço devocional, destrói a nossa devoção. Mas o jardineiro esperto, ele imediatamente arranca as ervas daninhas. Assim a trepadeira cresce e chega aos pés de lótus de Krishna. E aí ela continua a crescer e dar frutos do amor a Deus, prema. Aí o jardineiro ele pode saborear. Depois de tanto tempo, né, às vezes você cuida de uma plantinha, ela leva um bom tempo para que ela dê flores e frutos. E quando surge a flor e o fruto, você fica extremamente feliz. Então, assim, nós vamos nos tornar eternamente felizes, como o Prabhupada diz, como o verso diz, né? Nós vamos nos tornar eternamente felizes quando nós podemos saborear esse fruto do amor a Deus. Então, vamos ver se tem perguntas, né? Muito obrigado a todos vocês por participarem aqui do nosso seminário. Vamos ver. Alô, Chaitanya Mahaprabhu, Kátia Salnelis, boa tarde, Mayapur TV, tudo de bom, Hare Krishna, Thaís Gonçalves tem uma pergunta. Nila Madhava, Thaís Gonçalves, Nila Madhava. Boa tarde, Prabhu. Poderia falar um pouco sobre Nityananda ser uma manifestação de Balarama e da irmã mais nova de Radha, assim originando a sua imensa misericórdia. Então, como hoje estávamos falando na aula, né, como a primeira expansão de Krishna é Balarama, e como que a nossa
percepção dentro desse mundo material, ela é muito relativa. Então, nós não podemos compreender a natureza espiritual. Não podemos compreender as expansões de Krishna, como Krishna manifesta suas diferentes expansões, encarnações. E Balarama é a primeira encarnação de Krishna, a primeira encarnação, expansão de Krishna. E quando surge Balarama, imediatamente surge Nityananda também. Nityananda é o irmão eterno de Chaitanya Mahaprabhu, ele é o próprio Balarama. E ele vem porque você, estudando as lilas de Balarama, ele tem um amor assim por Krishna que você não pode nem conceber. Não é como um irmão mais velho, assim, que tem aquele zelo pelo seu irmão caçula, assim, sempre muito protetor com o seu irmão caçula. Então, assim, essa é a natureza de Nityananda. Nityananda está sempre querendo, assim, ver o bem-estar de Krishna, né? Por isso ele participa de todas as lilas de Krishna, na forma até mesmo de seus sapatos, do seu guarda-chuva, de sua roupa, suas decorações. Tudo isso é Nityananda. Então, Nityananda, ele se manifesta dessa maneira, e também Nityananda, ele se manifesta. Existem os passatempos onde Nityananda, ele tem o seu próprio séquito, não, com as copes, e tudo isso, existem as descrições de Shri Nityananda, e nós temos que ler, estudar, e compreendemos cada vez mais a posição de Nityananda. O aspecto maior de Nityananda é que ele é o mestre espiritual original, né? Porque o mestre espiritual é aquele que vem para nos tirar desse mundo material. Então, Nityananda, ele tem essa característica de querer nos tirar desse mundo material. Por isso, Narottama Das Thakur, quando ele ora para Nityananda, ele diz que sem a misericórdia de Nityananda, eu nunca poderei entender a Radha Krishna. Então, Radha Krishna, Nityananda, ele é essa personalidade bondosa, não é? Tem aquela canção linda, Aha Prabhu Nityananda, Premananda Sukhi, Kripa Bolokana Koru Ami Boruduki, que Nityananda, ele é Nitya Ananda, não é? Ele é eternamente prazeroso, está sempre feliz, sempre feliz. Mas eu sou muito infeliz, Dukhi é infeliz. Por favor, Nityananda, me permita ser feliz. Então, Nityananda, ele tem essa sua natureza transcendental. Tá bem? Kátia Sauer Neles. Tudo bem com você, Kátia? Obrigado por participar aqui. Chaitanya Gosai. Como uma pessoa neófita pode conciliar seus desejos materiais e o desejo de servir a Krishna? Você tem o desejo de comer. Então, você cozinha para a sua satisfação pessoal. Agora, na consciência de Krishna, você muda. Assim, Prabhupada dá o exemplo, você, assim como a eletricidade. Na eletricidade, você pode passar do frio para o calor. Né? Você pode mudar. Então, quer dizer, da mesma forma, tudo que nós fazemos, nós devemos tornar aquilo, krishnaizar. Nós temos que krishnaizar nossas atividades. Então, o desejo sexual. O desejo sexual é material. É uma demanda do corpo material. E qual é o processo? No Bhagavad Gita, Krishna diz que são os princípios religiosos da união sexual. Então, quer dizer, você tem esse desejo ainda carnal, sexual. Então, você casa-se em consciência de Krishna. Esse negócio de casamento é muito interessante e importante, né? Porque Prabhupada, como Acharya, ele veio estabelecer. Às vezes nós pensamos que não, o mundo hoje é muito liberal, os devotos não precisam ser tão estritos, casamento e coisa assim. Tudo bem, só namorar, isso e aquilo, tá bom. Mas não. Prabhupada, quando ele veio numa sociedade que era a sociedade dos hippies.
Hoje já quase não existe mais os hippies, mas eu era 17 anos, quando eu tinha 17 anos, a minha turma era hippies, e ali dormia 10, 20, 30 num quarto, e vida sexual rolando ali, ilícita. Quer dizer, a vida sexual muito assim promíscua, né, vamos assim dizer. Então, no hipismo, assim, não existe nada tão liberal quanto no movimento hippie. Eu acho que a sociedade hoje já não é tanto assim, tão liberal quanto eram os hippies, mas mesmo assim, Prabhupada, logo no princípio, ele viu os seus discípulos, que eram homens e mulheres juntos, ele imediatamente fazia com que eles se casassem. Então, quer dizer, assim você está transformando, não? Você tem o seu desejo, você tem as suas necessidades carnais, mas você krishnaiza isso. Você krishnaiza. Tudo que você faz é para a satisfação de Krishna. Não é? Você é um materialista, você vai dormir para que tenha mais energias para trabalhar no dia seguinte. O devoto ele vai descansar, mas ele tem essa meditação que eu vou descansar para que eu possa me executar com muita energia no serviço amoroso a Krishna. Ou seja, tudo que um devoto faz, ele krishnaiza as suas atividades. Não é? Ele gosta de falar, fale sobre Krishna. Gosta de ouvir, ouça sobre Krishna. Então, assim ele se purifica. Todas as suas, tudo que você pensar. Como nós falamos hoje na aula da manhã, o devoto queria tomar um banho de mar, pediu permissão para o Prabhupada, vai tomar um banho no mar. Aí o devoto voltou, né, Panchajani, esse devoto, um devoto brasileiro, discípulo de Prabhupada, e ele se aproxima de Prabhupada, e Prabhupada olha para ele, Chaitanya Mahaprabhu também tomava o banho no mar, mas ele nunca se esquecia de Krishna. Então, ou seja, tudo que nós temos que é material, nós podemos krishnaizar. O seu banho no mar pode ser krishnaizado. Assim, eu me lembro, logo que eu conheci a consciência de Krishna, no ano de 19... Eu conheci em 78, em 79 eu decidi me dedicar, né? E eu me lembro que no último dia do ano, de 78 para 79, eu decidi que hoje eu vou aprontar de tudo, vou fazer tudo que eu tenho direito e vou começar o ano de 79 limpo, né? E assim eu lembro que estava completamente intoxicado aqui no Rio de Janeiro, e aquela festa, né, em Copacabana, na passagem do ano, e eu assim dando dandavats para o oceano, porque ali eu vi a grandeza de Krishna. Então, quer dizer, isso é mundano, material, mas porque eu dei a reverência para Krishna, eu acho que isso é um dos motivos que eu pude me aproximar da consciência de Krishna e estar na consciência de Krishna de uma forma ou de outra, mesmo que arrastando, né? Mas estamos aí no processo. Então, nós temos que krishnaizar nossa vida, krishnaizar. Não deveria ser gradual? Claro que é gradual, mas ele é gradual. O que é gradual? Prabhupada vem nos dar 4 princípios, não é gradual, não é que aos pouquinhos você vai deixar de comer carne, não é que aos pouquinhos você vai deixar de fazer sexo, não, quando você aceita a devoção a Krishna, o processo não tem mais gradual, você para com as atividades, o mestre espiritual vai te dar o cantar dos 16 nomes, então, ele quer que você cante puramente. Então, claro, é gradual, como eu falei, até hoje nós estamos aí tentando entender que não podemos ser ofensivos aos devotos, até hoje estamos tentando entender que temos que cantar, então, quer dizer, é gradual, mas se nós queremos um resultado mais rápido, se você está desejoso mesmo, então não pode ser gradual, não, você tem que realmente, como eu falei, a devoção pura está aí do nosso lado. Agora, se nós queremos gradualmente chegar à devoção pura, talvez um dia a gente chegue lá. E é um perigo, né? Porque nesse caminhar gradual, as ervas daninhas estão se aproximando, estão crescendo. Então, é importante, um devoto, isso é dito no Bhagavad Gita, né? Vyabhasa Tmika Buddhir Ekehakuru Nandana. Ele é como um cavalo, né? Que tem aquela olheira lá, sei lá como chama, ele não pode nem... Por quê? Porque ele tem que ver ali na sua frente. Então, é gradual, mas nós temos que
sermos muito sérios nesse processo da consciência de Krishna, não é? Então é isso aí. Então, muito obrigado a todos vocês. Hare Krishna, até uma próxima transmissão, se for possível. Tá bom? Hare Krishna, um bom fim de tarde a todos. End stream. Fui. Haribol. Estou indo.